Mihawk, Zunisha e Musama possuem olhos muito parecidos. Isso faz com que milhares de fãs ao redor do mundo tentem encontrar uma conexão entre os personagens. E essa teoria mostra como a relação dos olhos deve estar ligada a uma variação extremamente poderosa do Kenbunshoku Haki, uma habilidade que a gente pode chamar de Haki da Observação Avançado Nível 2. Talento que talvez venha de nascença e não necessariamente de um treinamento árduo. Assim como pouquíssimas pessoas possuem o Haki do Rei, ou ainda mais raro, a capacidade de ouvir a voz de todas as coisas, alguns seres desse universo também podem nascer com esses olhos que possuem aptidões únicas. E fala galera, Chapéus de Palha aqui, eu sou o Lip e quero pedir encarecidamente para você já deixar aquele seu like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Eu achei essa teoria curtinha aqui na internet e achei oportuna para lançar agora, visto que, mano, eu tô preparando com muito carinho, com muito esmero, um vídeo bem especial pra semana que vem. Só que com a falta de capítulos e, mano, essa constância de lançar um vídeo por dia, o trabalho tem sido mais corrido e a real é que eu tô com 3 vídeos especiais bem diferentes, mano, em produção simultânea, tá? E eles vão ser mais longos que o comum, ou pelo menos vão ter ali, né, um trabalho por trás mais demorado do que o comum. Então, mano, resumo, as coisas estão corridas pra caramba e é isso, vamos diretamente pra essa teoria. Então vamos entender quais seriam essas habilidades únicas através desses olhos. Lá em Zou, enquanto Jack tá atacando Zunisha, vemos que Luffy consegue ouvir a voz do elefante, feito que Gold Roger e Kozuki Oden também foram capazes de fazer. Momonosuke do mesmo modo tá ouvindo a criatura gigante, mas além de ser capaz de se comunicar com ele como ninguém nunca conseguiu, nesse momento temos algo peculiar. Após um foco dado no olho de Zunisha, destacado até em 2 quadros e não apenas em um, vemos que Momonosuke passa a enxergar uma imagem que está completamente fora do seu alcance. É como se uma projeção fosse lançada na mente do filho de Kozuki Oden e ele conseguisse visualizar coisas muito além do seu campo de visão. O que apoia essa ideia de habilidade de projeção através desses olhos é o confronto entre Luffy e Mihawk na Guerra de Marineford. Quando o garoto do chapéu de palha vai atacar o melhor espadachim do mundo, a gente nota que ele reconsidera seu golpe ao ver o que poderia acontecer com seus braços caso ele continuasse sua investida. Vendo de maneira retroativa, eu imaginei, que o Luffy tinha simplesmente usado o Haki da Observação de forma inconsciente, para evitar que suas mãos fossem cortadas. A gente não questiona muito sobre isso, mas será que talvez a gente devesse? É possível que naquele momento o Mihawk tenha projetado essa imagem na mente do Luffy e o feito enxergar o que aconteceria se ele continuasse com seu Geto Bazooka. O que embasa ainda melhor essa ideia é o segmento de quadros nessa página. Assim como vimos Zunisha transferindo imagens para a mente de Momonosuke após o foco em seu olhar, temos aqui o Oda dando destaque ao olho do Mihawk para logo no painel seguinte vermos através da ótica do Luffy essa projeção do que aconteceria se seu golpe continuasse. O que também é peculiar nessa página é o seguinte: não há nenhum caso de Haki da Observação mostrando o que vai acontecer com o usuário que o usa. É sempre uma visualização das intenções de seu adversário ou de outra pessoa, como podemos bem notar com o Katakuri ao ver a Pudding caindo no chão, ou com o próprio Luffy vendo a projeção dos golpes do Katakuri. Então essa perspectiva mostrada parece até uma visão do próprio Mihawk. Assim como a visão projetada na cabeça do Momonosuke é de fato uma visão do próprio Zunisha. E curioso porque esse efeito exclusivo para esses 2 momentos de todo o mangá vem exatamente depois do foco nos olhos tão similares dos 2 personagens. Seria mera coincidência que esses são os únicos 2 casos em que isso acontece dessa forma ou realmente um indicativo de algo? E claro, não para por aí, porque outro personagem que possui os olhos como de Zunisha e Mihawk é o monarca supremo do mundo, Musama. Se a gente levar em consideração essa habilidade de projetar pensamentos e imagens na mente de uma pessoa escolhida, talvez possamos entender melhor essa cena no capítulo 908. Como a gente pode ver, Musama em todas as suas aparições não disse sequer uma única palavra, mas mesmo através desse silêncio, ele comanda os homens com maior poder desse universo. Será que quando questionado sobre a luz que deve ser apagada, Musama simplesmente projeta seus pensamentos nos Gorosei, assim como Mihawk pode ter feito com Luffy e Zunisha de fato fez com Momonosuke?
Inosuke? Seria a utilização da habilidade desses olhos tão únicos? Notem que o último painel dessa página é um foco no olhar muito parecido com o que tivemos nos dois exemplos anteriores. Será que se tivéssemos uma sequência direta, os próximos quadros mostrariam os pensamentos sendo projetados na mente dos Gorosei, como uma imagem da Vivi, por exemplo, Shirahoshi, Luffy ou Barba Negra? E Mu não é mostrado falando e sim pensando em algo. É claro que, ao meu ver, esse também pode ser um recurso para manter o suspense em Imu-sama, visto que quando a gente dá voz a um personagem, a gente está humanizando ele de alguma forma, tornando mais relacionável e mundano. E parece ser do interesse do Oda fazer com que esse soberano tenha um ar de divindade, como se realmente fosse uma entidade sagrada. E só quando ele for trabalhado mais como um humano, por assim dizer, o Oda vai dar voz a ele. Mas enquanto esse momento não chega, a construção desse ar de superioridade, suspense e exclusividade precisa ser conservada. E não termos falas desse personagem contribui bastante para isso. Então, com esses exemplos levantados, a gente pode enxergar um padrão. O foco nos olhos peculiares desses personagens, seguido da projeção de pensamentos na mente de outras pessoas. E mais uma vez, isso curiosamente só aconteceu no caso dessas três figuras de olhares únicos. A do Zunisha é evidentemente isso. A do Mihawk é interpretável e a de Imu-sama é curiosa, a mais especulativa, mas que faz sentido se introduzida na narrativa dessa teoria. No que diz respeito à evolução dessa técnica ou despertar, existem dois caminhos. Ela realmente seria uma forma bem única de haki da observação e poderia ser adquirida das seguintes formas. Primeiro, através de um domínio absurdamente refinado do Kenbunshoku Haki. Mihawk é o famoso olhos de gavião, o que por si só já dá a entender que ele deve ser um especialista nessa variante do Haki. E Imu-sama é um ser que provavelmente vive há séculos e séculos e deve ter tido tempo, para aprimorar a técnica até esse nível, e o mesmo vale para Zunisha. Além disso, Imu-sama pode ser alguém extremamente poderoso que supere a barreira de tudo que já vimos em One Piece, e Zunisha era um dos companheiros de Joy Boy, o que também pode ser um indício de que seu potencial é enorme. Importante a gente notar que todos que possuem esses olhos estão num patamar muito elevado, mas logo eu vou comentar mais a fundo sobre isso. E a segunda possibilidade para evolução dessa técnica é simplesmente nascer com essa habilidade, algo que, para ser sincero, eu acho mais plausível até do que a opção anterior, por dois motivos. Um é que o Mihawk tem esses olhos desde pequenininho, então não sei se faz muito sentido ele despertar algo tão poderoso assim desde criança, visto que parece ser necessário um treinamento muito duro. Apesar, de que a gente já teve alguns personagens bem jovens despertando habilidades especiais como o Haki do Rei. E o segundo motivo é porque eu acharia, pra ser bem sincerão mesmo, bem bizarro que um olho normal simplesmente evoluísse para um olho bem diferente ou qualquer coisa assim, o trauma vem forte. Se fosse no universo de Naruto, cara, tá tranquilo porque os caras introduziram isso lá no capítulo 12, mas se do nada um maluco desperta um doujutsu maluco em One Piece, ai meu irmão, receitinha pra ser uma cagada lendária, hein? Por isso eu prefiro que seja uma peculiaridade de nascença, como o Haki da observação brabíssimo da Madame Shirley, o Haki do armamento, ou do rei insano que a Big Mom tem, que reveste seu corpo desde criancinha, o próprio Haki da observação da Aiza lá em Skypiea, que era capaz de sentir toda a ilha, e por aí vai. Casos isolados e únicos de habilidades extremamente fora da curva, mas que existem e podem acontecer com Imu-sama, Zunisha e Mihawk. E aí tem um questionamento interessante aqui no meio. O Luffy no Gear 5 também possui esses mesmos olhos. O que poderia explicar isso? O primeiro ponto é que é muito interessante o Oda simplesmente mudar os olhos do Luffy quando entra no modo Nika, porque não parece ser algo gratuito, o que dá ainda mais força para a importância desses olhos e a importância dos personagens que também os possuem. Todos eles são seres extremamente notáveis. E a explicação para isso acontecer com o protagonista é porque o Luffy tá entrando no modo Nika, o deus do sol, e é provável que essa divindade possuísse esses olhos únicos e tão especiais, simplesmente raríssimos. Então, quando o Luffy entra na forma Nika, ele passa a ter os olhos desse deus. E se Nika é uma divindade poderosíssima no mundo de One Piece, por que ele teria esses olhos? Isso não ressalta a relevância dessa íris tão singular?
Enfim, tendo como base o que foi mostrado anteriormente, é possível que o Luffy, com algum costume no modo Nika, desperte esse poder e consiga projetar imagens na mente de outras pessoas. Que se a gente parar pra pensar, né, não é uma habilidade tão apelona assim, mas pode ser um recurso interessante e usado de maneira bem inteligente, pra passar informações de maneira oculta, pra projetar imagens do que o Luffy tá vendo na cabeça de seus nakamas, enfim, teria várias maneiras disso ser usado. O Rayleigh comenta no treinamento do Luffy que os usuários de Haki do Rei são pessoas que vão estar sempre no topo do mundo, que conseguem ir além de um ser humano comum e alcançar níveis altíssimos. Então a gente sabe que todo mundo que tem o Haki do Rei é muito poderoso e tá no topo do mundo, mas nem todo mundo que tá no topo precisa do Haki do Rei. E eu acho que essa questão dos olhos pode ser bem parecida. Nem todo mundo que tá no topo precisa dessa habilidade, mas todo mundo que tem essa habilidade, consequentemente, tá no topo. E por isso, esses olhos são só vistos em seres tão extraordinários. Mas o que mais ou menos quebra essa corrente é Hakuba. Mas enquanto essa forma demoníaca bizarra de Cavendish ainda não for explicada, há margem para interpretá-la de várias e várias maneiras que sejam, sejamos sinceros, né, convenientes desse tipo de teoria. Então pode ser que quando tenhamos a explicação desse poder, tenha algo a ver com os outros seres de olhos únicos. E pra fechar, eu só queria levantar uma curiosidade sobre o Mihawk que casa estranhamente bem com essa teoria. No Vivre Card do personagem, nos é revelado que sua alcunha não seria Olhos Gavião, mas sim Mihawk, o Clarividente. E clarividência é a capacidade de perceber eventos futuros ou presentes sem a ajuda dos sentidos básicos de um humano, o que é uma alcunha que combina muito bem com essa ideia dele ter um Haki de observação muito poderoso e ímpar, o que pode indicar que o Oda já tinha uma ideia especial para os olhos do Mihawk há muitos e muitos anos, desde antes do início de One Piece. Imagina então se esse olho que o Zoro oculta é porque ele despertou essa habilidade lendária devido a um treinamento espetacular milenar do Mihawk e vai lutar contra o Kaguya-sama e Musama Enel da Lua. Excelente ideia, bosta! Muito boa ideia, excelente mesmo, nota menos 3 bilhões, que bosta! Mas tirando essa parte do olho do Zoro que, pelo amor de Deus, né? Essa teoria pode explicar por que Musama, Mihawk, Zunisha e Nika terem olhos exclusivos, além de trazer uma nova variação do Haki da observação para a obra, que permitiria projetar imagens e pensamentos na mente de terceiros, seja alguma previsão do futuro ou mensagens a serem passadas, até mesmo transmitir de forma simultânea o que você tá enxergando para outra pessoa. Luffy no Gear 5 poderia despertar essa habilidade e usar de maneira peculiares que apenas alguém tão criativo como ele seria capaz de fazer. Eu imagino que algumas pessoas podem pensar que o revestimento de Haki do Rei é uma variante do Haki do Rei, mas mais vinculada ao Haki do armamento. Então quem sabe algo desse gênero não possa ser uma variante do Haki do Rei que está mais vinculada ao Haki da observação. Enfim, ainda há um vasto mundo aí para ser trabalhado dentro do Haki, né? A gente já viu habilidades muito únicas e quem sabe quem não nasce com esse olho aí realmente tem alguma variação super poderosa e super peculiar como a que eu acabei de apresentar aqui. Se você gostou da teoria, deixa aquele like, se não gostou, também deixa aquele like, tá? Se inscreve no canal se você não é inscrito. E é isso, galera, muitíssimo obrigado de verdade por me acompanhar até aqui. A gente se vê sem sombra de dúvidas exatamente num próximo vídeo. É isso, galera. Valeu!